TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. No programa Centros de hoje, abordaremos a língua inglesa, sua importância e como isso se dá no Projeto I, aqui na Univates. No programa Centros de hoje, então, vamos falar sobre a importância da língua inglesa no nosso contexto, não só acadêmico, mas também social, econômico, todos os nossos ambientes de atuação. E para isso nós temos um projeto que trata especificamente desse detalhe, desse enfoque aqui na Univates, que é o Projeto I. Temos conosco para falar a respeito a professora Ivete Valandro, que é coordenadora do curso então de inglês aqui da casa. Temos também o professor Rodolfo Ribeiro, que é professor do curso das atividades, das disciplinas de inglês, então, dentro desse projeto. A professora Luciana Tomé, também professora, então, do curso do Projeto I. E a Jéssica Schuster, que é aluna, para nos dar o outro olhar. Obrigado pela presença de todos vocês. Estava comentando aqui com eles que nós não faremos o programa em inglês ainda, mas esperamos que brevemente a gente possa estar fazendo a primeira versão dos Centros em outra língua. Vamos lá, uma introdução aí. Qual a importância do inglês no nosso contexto, no nosso mundo atual? O inglês, ele se tornou, né, uma língua mundial, né? Por mais clichê que seja essa afirmativa, a comunicação hoje em dia, basicamente, se dá em inglês, assim, quando se fala de internacionalidade, né, entre povos. Então, acaba sendo um fator, uma questão, assim, inevitável, né, para você Podemos dizer que a Torre de Babel elegeu o inglês o ponto comum aí. Digamos que sim, digamos que sim. E porque se você viaja para algum outro país, por exemplo, por mais que o inglês não seja o idioma nativo desse país, né, a primeira coisa que você vai tentar fazer é conversar em inglês, né, com as pessoas, se você está viajando. E então isso acaba sendo uma coisa inevitável mesmo. Certo. Quer dizer, a maior parte dos países, mesmo que não seja a sua língua local, usa o inglês como um elemento de conexão. Sim, sim. O Brasil mesmo, por exemplo, agora tivemos a Copa do Mundo, onde vários, digamos assim, restaurantes tinham, né, cardápios disponíveis lógico, em outros idiomas também, mas vamos dizer, os que não tinham, talvez em outro idioma, tinham pelo menos em inglês, né? Facilita para que haja um ponto em comum. Em termos acadêmicos, a gente pode dizer também, professor Ivete, que o inglês hoje é o elemento de centralidade da produção mundial? Com certeza. Os trabalhos que são elaborados em língua inglesa, eles são vistos. Muita coisa boa é produzida aqui nas instituições da América Latina, mas não é visto lá fora porque os trabalhos são publicados na língua nativa do país e não em língua inglesa, que hoje é visto como uma língua franca. E isso é lamentável hoje. Né? Para que o trabalho realmente tenha reconhecimento e tenha visibilidade, ele precisa se adequar a essa linguagem mundial. Para que ocorra essa internacionalização, a globalização do conhecimento, precisa ocorrer em língua inglesa. A maior parte das publicações já pede esse enquadramento, né? Sim. Sentes isso também na tua área específica de formação, por favor? Nutrição. Nutrição é o teu curso aqui na casa. É o meu curso. E com certeza, o que nós vemos na área da saúde, acho que isso até é mais forte. Então, publicações de qualidade, publicações recentes, elas em língua inglesa com certeza é a maioria. No Brasil, eu acredito que se está evoluindo nisso. Eu, inclusive, este ano publiquei meu primeiro artigo em língua inglesa. Então, realmente, as revistas, os periódicos internacionais, eles têm um nível superior, eles têm uma qualidade melhor. E para que a gente, enfim, seja visto, como a Prof. Ivete falou, né, fora daqui, nos outros países é essencial. O inglês é fundamental. Sim, sim.
Inclusive, uma das diretrizes do currículo de medicina, do novo currículo de medicina, exige que os alunos, até um determinado semestre do curso, dominem uma língua franca. Entenda-se por língua franca hoje a língua inglesa. Né? Então, já está nas diretrizes do currículo do curso. Boa parte dos cursos de graduação aqui da casa já tem algum tipo de proficiência linguística que é solicitada. Sei disso até pelo curso de comunicação onde eu atuo, que o inglês é uma das provas de proficiência solicitadas ao longo do curso. Isso é comum em mais outros cursos, né? Isso acontece, essa necessidade? Sim, sim. Não só na medicina? Não, não só na medicina. Sim, nos outros cursos também, nas engenharias. Todos os cursos exigem a proficiência, mas eles ainda permitem o espanhol ou o inglês. Isso. Ah, perfeito. Daí dá uma variação de... Sim, o aluno opta pelo idioma. Inclusive, esse semestre foi implantada o Projeto I, né, a prova de nivelamento do Projeto I como proficiência de graduação. Certo. Ainda assim, nessa introdução, professora Luciana, a senhora é formada aqui na casa, já atua na casa há bastante tempo. Como é que sente, assim, o inglês? Ele está num processo de realmente tomar o seu espaço? As pessoas estão começando a enxergar isso como algo natural ou ainda é um diferencial para alguns? Eu acho que o Vale abriu muito essa questão para a língua, a Univates abriu essa questão para a língua estrangeira, para o inglês. E eu acho que não há como negar que é crucial. Acho que por uma questão de mercado, o mercado hoje exige isso e o Vale, como está crescendo, acho que a Univates leva junto com ela, né, todo esse crescimento, mas levando em consideração a língua estrangeira. Ela reconhece esse potencial e essa necessidade. Então, acho que hoje quem não tiver esse domínio ou tiver esse interesse tende a se arrepender num tempo breve. Acho que é bem necessário. Claro que a gente vai falar bastante do Projeto I, mas a gente pode pegar uma situação mais abrangente de mercado. Hoje é muito grande o número de escolas de inglês no mercado, né? Na cidade, em qualquer país, né? Em qualquer estado, qualquer lugar, a gente vê muitas escolas. Quer dizer, a demanda da população por essa fluência é grande hoje, podemos dizer isso? Sim, sim. O que você falou é muito interessante, porque eu me lembro de quando eu era criança, isso não tem muito tempo, que o inglês, quem sabia inglês, o inglês era um diferencial, né? Saber falar inglês era um diferencial para você poder, enfim, entrar no mercado de trabalho ou obter uma posição profissional um pouco melhor. Hoje em dia já virou mesmo uma questão de obrigação, de necessidade, né? Lógico, eu falo de áreas específicas, né? Mas até geralmente falando assim, o inglês, né, já virou uma necessidade, não um diferencial. Isso aí reflete, obviamente, nesse comércio, né, no surgimento de escolas, de idiomas e, enfim, o que é bom também de certa forma, porque enfim, abre espaço para professores, para quem quer começar a dar aula de inglês ou para quem já trabalha nisso há muito tempo. Enfim, isso acaba proporcionando até um trabalho melhor de desenvolvimento de metodologias. Tem tudo um lado positivo em relação a isso também. Certo. Professor Ivete, especificamente o Projeto I, vamos falar bastante sobre o projeto na casa, mas hoje, como é que ele funciona? Qual é o objetivo do Projeto I enquanto Univates? Formar o maior número de falantes de língua inglesa num curto espaço de tempo. Essa é a ideia principal, né? O que antigamente nós levávamos 5, 6 anos para que o aluno atingisse a fluência, na formatação do Projeto I, em 3 anos o aluno já é fluente. Ele atinge o nível C1. E essa é a ideia. Aí, aquele aluno que deseja se especializar mais ainda, ele cursa o nível C1 avançado, onde o aluno, então, treina a escrita acadêmica, preparando o aluno que deseja fazer um intercâmbio no exterior, que tem uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, porque aí, realmente, ele vai ter que ter essa competência de
conhecer a escrita acadêmica, porque ele vai ir para uma instituição internacional, ele vai ter aulas em inglês, ele vai ter que apresentar trabalhos em língua inglesa, enfim, produzir o seu trabalho em língua inglesa, e aí o conhecimento realmente precisa ser um pouco maior. Mas o aluno, em 3 anos, chega no nível C1, ele está fluente. Aí, como nós comentamos antes, né, depende do objetivo de cada um. Eu preciso uma fluência maior, então eu continuo me aprimorando, né, dependendo do meu objetivo. Podemos dizer que o Projeto I, ele é destinado para o público interno da Univates, é isso, né? Isso. Professores, alunos, funcionários, bolsistas. Quer dizer, ele acaba se especializando numa metodologia para adultos, porque ele trabalha basicamente com pessoas que já estão atuando aqui dentro. É isso, então, a realidade que nós temos aqui. Essa é a realidade. Em função disso, essa adaptação de metodologia, de um processo mais ágil e tal, de no máximo 3 anos, podemos dizer isso. E como é que funciona esse processo? Vem de onde? Qual é o histórico do processo metodológico adotado aqui no Projeto I? O processo metodológico é o método comunicativo, porque, na verdade, o aluno ele precisa desenvolver as 4 habilidades. Eu tenho que ouvir, entender, me expressar, ler e escrever. Eu tenho que, né, fazer todas essas coisas em língua inglesa, né, e ir aprimorando. E isso começa desde o nível A1 Starter, onde, claro, de forma muito simples, o aluno redige, porque a escrita é uma parte difícil da língua, mesmo em língua portuguesa, quando a gente precisa escrever, não é tão fácil assim, né? Então, imagina numa segunda língua. Mas mesmo lá do nível mais básico, ele inicia treinando isso. E vai aprimorando à medida que vai avançando nos níveis. Perfeito. Ok. Feita essa introdução, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com mais informações, então, sobre o Projeto I e o aprendizado da língua inglesa aqui na Univates. Programa Centros de hoje, então, falando sobre o Projeto I na Univates e a importância do aprendizado e da fluência na língua inglesa, especificamente. Para abordar esse tema conosco hoje, temos aqui, então, novamente apresento os nossos convidados, a professora Ivete Valandro, coordenadora do curso de inglês, o professor Rodolfo Ribeiro, professor dos cursos aqui, a professora Luciana Tomé e a Jéssica Schuster, que é aluna do curso de nutrição e aluna do curso do Projeto I aqui da área de inglês na casa. Uma questão básica que eu acho importante salientar, assim, nem todo mundo entra no projeto com o mesmo objetivo ou com o mesmo nível de conhecimento prévio. Como é que se dá essa questão? Obrigatoriamente eu tenho que ter o objetivo de ter uma larga fluência no final do projeto, ou eu posso só querer ter uma aproximação e querer desenvolver ao meu nível? E como é que eu começo dentro do curso em função desse nivelamento que eu tenho ou quero atingir? O Projeto I, ele, vamos dizer assim, ele passa por todas essas coisas que você falou, né? Tanto de quem quer, enfim, aprender um pouco o básico para se comunicar. Eu não sei nada e quero aprender. Exato. Tem espaço para mim no Projeto I? Tem, exatamente. Ou então, se você não sabe nada e quer aprender a falar, ou então se você já sabe e quer aprimorar. Perfeito. Então, assim, a gente tem todos os níveis, né? Não há pré-requisito de conhecimento. Não há pré-requisito. O aluno pode começar sem saber nada de inglês, e assim como ele pode começar já sabendo inglês e querendo apenas aprimorar ou aprender mais, ou polir a sua fluência. E como é que se dá, então, a partir do momento que ele decidiu o que ele vai fazer, como é que se dá o enquadramento, o nivelamento dele dentro do curso? Sim, é feita uma prova de nivelamento, né, que é sempre feita antes de começar o curso. Acho que a professora Ivete pode falar sobre isso. Na verdade, o aluno que, não, eu preciso começar no início, porque faz muito tempo que eu não faço inglês, bom, então inicia no nível A1 Starter. Mas, digamos que o aluno diga, olha, eu tenho já uma caminhada na língua inglesa, eu acho que eu não preciso iniciar lá no início, então o aluno é orientado a fazer a prova de nivelamento. A prova de nivelamento é online. Ela tem a duração máxima de 1h e 30 minutos. E o aluno, ele, então, é avaliado. E assim que ele termina a prova, já sai o resultado. Nesse momento, a prova, então, é escrita?
Não, ela é toda... conversação também? Não, não é conversação. Certo. São testados Conhecimentos gramaticais, de vocabulário Perfeito. e de listening, onde ele escuta um trecho e precisa responder a questões. E assim que ele conclui a prova, nós já encaminhamos o resultado para ele. Ele tem o resultado em qual nível que ele deve dar quais continuidade. são os níveis que nós temos hoje? Nós temos o nível A1 Starter, depois o nível A1, A2, B1, B2, C1, C1 avançado e C2 conversação. Dá são 8? Sim, 8 níveis 8 diferentes. níveis, isso. Mas como eu falei antes, quando ele atinge o C1, ele já é fluente. Certo, né? certo. Esses níveis são de acordo com o marco comum europeu e hoje eles são reconhecidos em todo o mundo. Né? Essa nivelação, essa padronização. Isso. Isso que são usados para a língua inglesa, mas também para outros idiomas. Então, é um padrão usado na Europa hoje. Certo. E aí, a partir daí, ele dá continuidade aos seus estudos, então. Eu enfatizo essa pergunta que eu fiz para vocês, porque eu acho muito importante que as pessoas percam o medo. Olha, eu não sei nada, mas talvez eu não tenha tempo, ou talvez eu não tenha predisposição para ser um fluente. Ok, mas vá fazer para chegar no nível da sua necessidade, né? Sim. Acho que isso é importante. Nem todo mundo vai sair professor. Sim, sim. Até porque tem uma frase que eu vi uma vez, eu acho que isso aplica a tudo, assim, que comunicação não é necessariamente o que se diz, mas o que se entende. Perfeito. Então, você não necessariamente precisa falar corretamente dentro da gramática, você pode cometer algumas incoerências, mas se você consegue se comunicar, se fazer entendido, e, lógico, se esse é o seu objetivo, posso dizer que você alcançou, né? Perfeito. Isso é muito, isso também é uma questão importante dentro da linguística da comunicação. E isso é bem visto pelo outro, né? Sim, sim. Sim. O que eu queria chamar a atenção voltando àquela pergunta, qual é o perfil do aluno que nos procura? Por exemplo, no C1 e no C1 avançado, que já ocorreram nos semestres anteriores, eu tive um grupo específico de alunos, na sua grande maioria adolescentes, estou falando mais do C1 avançado, e onde que eles comentavam que, alguns comentavam que amigos questionavam eles, mas por que tu tem um inglês tão bom, tão fluente, por que tu faz, continua fazendo inglês? E daí vem a questão do amadurecimento e da necessidade, e daí eu me lembro muito bem de um aluno falando, mas é aqui no Projeto I que a gente tem a oportunidade de falar inglês, onde que a gente não consegue no nosso trabalho, mesmo que o trabalho dele seja na área específica de desenvolvimento de software, que era o caso da maioria desse grupo aí, mas entre trabalhar numa área direcionada e manter o inglês num nível diário, num nível avançado, que era o deles, é na sala de aula que eles tinham essa oportunidade. Certo. E eles se sentiam bem prazerosos com essa oportunidade. Achava que era o momento exato e era o que estavam precisando. Então, veio a calhar essa... Certo. Até porque há uma diferenciação natural entre o inglês técnico, que cada profissão pede, e a conversação, que é da rotina, do cotidiano. Dia, né? Sim. O curso... tem alguma ênfase em alguma habilitação, alguma profissão, se houver necessidade, por questão da informática, ou o I, ele é geral? E a partir daí, nos cursos específicos, é geral. É geral, sim. A única, como eu diria, o único direcionamento que é maior que é dado é quando o aluno cursa o C1 avançado, que é onde ele pratica muito mais, a professora Luciana, que ministra essa disciplina, esse nível, onde direciona mais para essa questão da escrita acadêmica, para quem realmente precisa desses subsídios, desse conhecimento para estudar lá fora, numa instituição de nível superior. Jéssica, estamos falando na questão do nivelamento. Tu passaste por isso agora no início do ano, quando tu ingressaste no projeto, né? Sim. Quer dizer, tu fizeste a prova de nivelamento porque tu não estavas na necessidade inicial, introdutória. Isso. Como é que foi? Tranquilo, sem problemas? Foi tranquilo. Te sentiste bem no nível que tu entraste? Sim, com certeza. Fui aprovada, então já estou com matrícula feita para o próximo nível. Eu só tinha o inglês do colégio,
Mas, então, eu concluí o ensino médio em 2009, entrei na graduação em 2010 e eu vi a necessidade crescente do inglês e a importância que ele tinha, né, no meio acadêmico. Eu participo de um projeto de pesquisa também, então é muita leitura de artigo e a maioria em inglês. Então, eu fui aperfeiçoando habilidades, assim, de leitura e escrita também, através de artigos. Seriados eu gosto muito de assistir também, então a compreensão. E por isso eu optei por fazer o nivelamento e passei para o nível B1, que já é um nível intermediário, né? E eu adorei. E eu compartilho dessa opinião dos alunos da Luciana. Então, eu não fui aluna dela, né? Mas o Projeto I é um momento que a gente tem para treinar as 4 habilidades, então que a gente tem como conversar, que a gente ouve em inglês, é um momento, são dois encontros semanais, né, de 1h30 cada, que a gente está imerso na língua. Então, é só ouvir em inglês, fala em inglês, e, enfim, né, eu acredito que eu evolui muito ao longo desse 1 semestre de curso, e por isso eu quero continuar e concluir o projeto, e até o final. Que bom. Há uma alternativa para esse horário que a Jéssica comenta, né? Pode ser 2 encontros semanais de 1h30. Isso. Ou um encontro de 3 horas e 15 minutos. Corrido. Com 15 minutos de intervalo. Aí fica um encontro só por semana, porque também tem a questão de agenda das pessoas, né? A ideia inicial do projeto era que somente a formatação de 2 encontros semanais, porque fica mais leve. Né? Do que nós termos 3 horas e 15 minutos. Mas o que ocorreu durante o curso? Nós observamos que nós tínhamos muitos alunos que não poderiam dispor de 2 dias por semana para virem para cá. Então, começamos a ofertar uma vez por semana, porque há alunos da graduação que trabalham durante o dia e vêm para cá somente à noite. Se eles tivessem que despender de 2 noites, eles teriam que eles só teriam 3 noites para vir para o curso da graduação. Então, em função de tudo isso, nós decidimos ofertar também essa outra formatação, que nós temos muitas turmas nessa formatação de 3 horas e 15 minutos. Embora o ideal seja 1h30, 1h30. Certo. Mas eu ia ainda acrescentar, né, Ivete, que tem aqueles que amam os 2 horários de 1h30, mas tem os que amam de 3 horas e 15, porque acho que realmente é uma imersão, 3 horas. Então tem os 2 lados, tem 2 momentos para te conversar, semanais, ou então um momento só, mas um grande momento onde que 3 horas fazem para eles. Temos os 2 lados apaixonados, né? Os apaixonados um pouco o perfil da pessoa. O perfil, na minha turma de segunda, eu tinha um aluno, aí ele disse, para mim isso aqui não dá 3 horas e 15 minutos, eu quase durmo na aula, e eu sentia, e a gente como professor, né, aí vai e traz outras atividades e joga porque tu queres ter os alunos atentos ali. E ao passo que um outro disse, não, se eu tiver que vir 2 vezes por semana, isso para mim não dá, só 1h30, eu quero vir 3 horas direto, para mim é melhor. Então é o perfil também de cada um, né? Até porque, desculpa, só uma coisa para acrescentar, até porque independente do perfil do aluno, assim, da preferência, uma coisa que eu sempre digo para eles é que a maioria das coisas que eles vão aprender fora da sala de aula, digamos assim. A questão da prática do idioma, a gente vai estar em sala de aula, vai estar ensinando coisas novas, vai estar praticando também, mas a questão da contextualização, isso assim, em situações reais, isso eles vão ter mesmo fora de sala de aula. Não mesmo, mas digo também, né? Fora de sala de aula. Até a Jéssica comentou, assistir um seriado, buscar um filme sem obrigatoriamente tu estar preso numa legenda, buscar uma literatura, um artigo em inglês, criar situações que tu possa estar praticando, né? Claro. Além dessa questão de horário de 1 encontro ou 2 encontros, os turnos são previamente definidos? Por exemplo, tem aulas à tarde, à noite? Como é que são as opções aí de... Na verdade, nós temos 5 opções. Nós temos aula ou pela manhã, ou no horário do meio-dia, ou à tarde, ou no vespertino, ou à noite. O aluno pode escolher. Qualquer gosto e qualquer horário. Qualquer agenda. Mas que maravilha, né? Ótimo, excelente. Bom, chegamos ao final do segundo bloco. Voltamos logo mais com mais detalhes sobre a língua inglesa e o projeto I da Univates.
Programa Centros, hoje falando sobre o Projeto I e o aprendizado e a valorização da língua inglesa. Falamos no bloco anterior dos muitos horários, dos muitos turnos, das muitas possibilidades de combinação de carga horária. E aí uma questão que me vem é como, com tantas opções, na verdade, cada um pode enquadrar-se, buscar os seus objetivos, mas me parece importante que as pessoas tenham uma certa desinibição, uma certa vontade e até uma certa capacidade de se exporem, porque obviamente que ninguém começa um curso de inglês, ou a maior parte não começa com alta fluência e nem todos querem chegar lá, mas a capacidade de comunicação que o professor Rodolfo comentou antes é o grande objetivo, né? Eu acho que o curso, ele propicia isso, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que o método do curso, a metodologia, a abordagem comunicativa, ela é muito voltada mesmo para isso, como o próprio nome diz, para comunicação. E eu acho que isso, durante o curso, essa questão da capacidade de se comunicar, enfim, em alto grau de uso de gramática ou não, isso é atingido no curso, sim. Certo. Cada um vai buscar o seu objetivo lá. Sim. E se quiser ficar só na leitura e compreensão, que é muitas vezes um dos objetivos acadêmicos, ok. Sim. Quer produção, quer fluência, também chega lá, né? Falávamos da importância das línguas para o intercâmbio, né? O intercâmbio que é uma coisa tão comum, tão importante hoje, tão procurada pelos alunos, e a gente observa na prática que a boa parte dos nossos alunos acabam buscando programas de intercâmbio em países como Portugal, países de língua espanhola, porque são mais próximos ou são mais comuns a nós. E a importância de desenvolver, no caso do Projeto I, a nossa capacidade de interagir com países de língua inglesa, né? Mas mesmo aqueles alunos que vão para Portugal, os alunos escolhem Portugal. Porque lá eu vou poder falar português, eu vou me comunicar. E eu tive um relato muito interessante de duas alunas que voltaram do intercâmbio de Portugal e aí elas continuaram o inglês delas, que elas cursavam, porque qual não foi a surpresa delas quando elas chegaram lá? Elas estavam num grupo de 200 intercambistas e qual era a língua usada para se comunicar em Portugal, entre os intercambistas, a língua inglesa. E aí elas ficaram assim, poxa, mas a gente veio para Portugal achando que ia falar português e agora? Né? E aí elas ainda não estavam num nível muito avançado no inglês, aí nós nos viramos do jeito que deu. Né? E aí lá ainda as duas combinaram, bom, a gente vai voltar para o Brasil e a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos nos rematricular no inglês e continuar nossos estudos. Não só no contato entre os próprios intercambistas, mas instituições que já estejam num nível de internacionalização, como é o caso da Univates hoje, já oferecem disciplinas em inglês também, né? Eu já soube de alunos que foram para Portugal e eventualmente tiveram lá disciplinas em inglês nas suas instituições. Quer dizer, mesmo que a fluência seja do português, o inglês sendo a língua utilizada em sala de aula, né? Jéssica, tu estás num processo em vias de intercâmbio? Sim, eu participei de um processo seletivo no primeiro semestre desse ano, através do programa de bolsas ibero-americanas, que é do Santander Universidades. Consegui, então, eu vou fazer o intercâmbio no primeiro semestre do ano que vem, então 2015A, na Espanha. E eu até troquei uma ideia já com a Prof. Ivete a respeito disso, né? Como eu tenho segurança no inglês, eu vou cursar disciplinas em inglês, mesmo que eu estarei na Espanha, né? E eu acredito sim que, enfim, por não ter tanto contato com o espanhol, mas muito mais que o inglês, vai ser um facilitador muito grande para mim. E nessa universidade na qual eu vou estar, ela é uma universidade bastante tradicional na Europa. Ela foi fundada em 1429. Então, ela é muito antes, tempo, né? Do nosso país, enfim, né? E todas as disciplinas lá são oferecidas tem os programas em espanhol e em inglês. Isso é importantíssimo hoje, né? Ter essa capacidade de ampliar horizontes. O contato com essas instituições é fundamental. E a produção também, né? Tu disseste que tu falaste antes que tu já tens um artigo produzido em inglês. Em inglês esse semestre. Quer dizer, isso dá outra visibilidade. Eu me recordo que nós tivemos uma aluna no curso de comunicação, há alguns anos atrás, ela tinha fluência em inglês e em função da fluência dela de inglês, que ela dava aulas de inglês, ela foi a primeira aluna da Univates que fez intercâmbio na Inglaterra.
uma instituição com a qual a Inglaterra tinha alguma parceria na área de comunicação, mas pela fluência do inglês, né? Quer dizer, hoje a própria fluência vai te abrir outras possibilidades de intercâmbio para países que não estejam mais tão concorridos como, por exemplo, Portugal. E muitas vezes os alunos perdem a oportunidade de fazer um intercâmbio numa universidade muito renomada, porque ele não fala o inglês e aí ele opta por um outro país onde ele não precisa usar a língua inglesa, né? Certo. E é uma lástima isso, porque, né, ele deixa de ir para uma grande universidade que tem anos e anos de experiência e que pode passar um conhecimento enorme para aquele aluno em função de não saber a língua inglesa. Sim. O professor Rodolfo comentava um pouquinho da questão da metodologia de sala de aula. O que a gente pode dizer assim... Pode dizer que é uma metodologia mais tradicional, ou tem flexibilidade, trabalha com a questão de ouvir e entender músicas. O que é que a gente pode dizer assim para as pessoas terem uma expectativa do curso aí? A abordagem comunicativa ela é bem, vamos dizer assim, ela é bem ampla, né? Não só por se exercitar todas as habilidades, escrita, oral, fluência, a fluência auditiva também, mas porque, pelo menos em sala de aula, a gente tem a liberdade de trabalhar músicas, de trabalhar textos, ou algum vídeo, ou qualquer material extra que seja importante, que a gente considere que tenha algum contexto com o que esteja sendo ensinado. Isso a gente pode usar e acaba tornando as aulas de uma forma um pouco mais interessantes, um pouco menos tradicionais, assim, digamos, né? Até pela questão que a senhora colocava de que o professor precisa cativar, às vezes por 3 horas, né? Precisa criar contextos e situações diferentes para poder ter uma aula dinâmica. Para que o aluno se mantenha motivado para aquela aula. E, por outro lado, trazer vídeo, trazer música, nós estamos auxiliando o nosso aluno para que ele, fora da sala de aula, se dê conta de que ele pode usar aquilo e melhorar o inglês dele. Né? Eu brinco muito com os meus alunos, eu digo que eu saio estrada fora, sempre escutando música em inglês e cantando. O pessoal da rua enxerga, o que vai pensar, o que a mulher tá fazendo o quê? Né? Mas é uma forma, e aí nós temos sempre esse hábito de orientar os alunos. Ele está num nível mais básico. Prof, mas eu não entendo toda a música. Não, mas agora não é o objetivo. O objetivo é que tu consigas entender algumas palavras que te são conhecidas na música. À medida que tu vais avançando no curso, tu vais entendendo estruturas maiores até chegar o momento em que ele canta, ele escuta a música e ele consegue acompanhá-la toda. Né? A mesma forma, um filme, um vídeo, né? E por isso também é importante nós usarmos estes outros materiais em sala de aula, né? Tanto para motivação quanto para orientar nesse estudo mais autônomo do aluno. Né? Eu acho que também, mesmo que a gente siga um perfil, um material bem fechado, as nossas aulas são bem diferentes, né? Eu sempre digo isso, acho que a gente está tentando fazer isso agora nesse semestre agora. Os alunos não sabem quem vão ser os professores dele, né? Está criando uma expectativa, o povo está um pouco assustado, não sabe o que vai acontecer. Mas o que eu digo para eles é, a gente tem que se desacomodar e não ficar sempre com o mesmo professor, porque, querendo ou não, a gente pega o trejeito do professor, ou, às vezes, querendo ou não, tu acaba deixando de falar aquilo que precisaria falar, e nós somos bem diferentes, né? Certo. Então, acho que é legal essa questão da gente agora começar a fazer um sorteio. Vamos ver aonde que eles vão. Em cada nível, o aluno vai pegando professores diferentes. Ele não corre o risco de fazer o curso todo com um só professor. Esse cuidado nós estamos tendo agora, né? Até porque nós, professores, entendemos que seria muito cansativo o aluno entrar no nível A1 Starter e passar durante 3 anos com aquele mesmo professor e deixando, que nem como a professora Luciana falou, perdendo de ter aula com vários professores, onde cada um traz um pouquinho daquilo que é próprio seu, da prática em sala de aula, né? Porque nós temos uma raiz comum, que é o que nós temos que trabalhar, os conteúdos. Mas, por trás disso, tem muita coisa que a gente traz individual, cada um da sua prática. E aí a professora Luciana comentava que vai criando uma expectativa, porque, olha, eu estou ouvindo falar da disciplina do professor Rodolfo,
da professora Luciana. O que ele usa, o que não usa. Exato, cada um tem estou a sua. curioso para experimentar. É isso que né? Sim, sim. Vai se jogando. Eu, às vezes, vejo o professor Rodolfo com os aparelhos de som, correndo, né, no prédio, subindo aqui, subindo ali. Pois é. Às vezes, ele está caminhando no corredor e já está cantando a música, né? Pois é. Então, eu fiquei curioso, né? Porque ele é um cantor também, né? Ele leva essa vantagem. Sim, tem a sua formação também na área de artes, música. Sim, não a formação acadêmica, mas a formação empírica, digamos assim. Ela é na parte de música, né? Eu trabalho, eu sou músico também. Sim. E trabalho com isso, trabalhei com artes cênicas também durante muito tempo, né? Tanto atuando como direção musical, então Quer dizer, aí é o lado individual Exato. que o professor Individual. consegue emprestar para a metodologia e para o conteúdo, né? Exato. E fica legal para os alunos? Como é que tu sente? Foi tranquilo para ti? Foi cativante? Pode dizer aqui, eles não vão ficar bravos. Foi pesado, foi chato. Eu ainda não tive, certo. ainda não fui Com aluna nenhum dos dois. três. Com nenhum dos três, isso. Mas foi sim, a minha teacher, então, trouxe vídeos, ela trouxe músicas, ela trouxe, enfim, conteúdos diferentes, textos interessantes na internet. Então, a gente abordou temas diversos, como tu havias comentado antes, né, sobre se tinha algum enfoque. E eu acho isso o incrível do livro, porque acrescenta muito para nós em cultura. A gente vê temas em ciência, em tecnologia, artes, geografia. Então, é muito interessante. E os professores trazem, além disso, então, materiais, né, para complementar. Ótimo. Ok, fechamos o nosso terceiro bloco. No quarto bloco, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, o funcionamento, valores, alguns detalhes mais de serviço mesmo do Projeto I, ok? Já voltamos. Voltamos para o nosso quarto e último bloco, Projeto I, a importância do aprendizado, da fluência do inglês. Vamos para algumas informações específicas sobre o projeto do ponto de vista assim, mais administrativo, mais acadêmico. Professor Ivete, como é que é? Quando se inscreve, tem prazo ou pode se inscrever aberto ao longo do ano? Tem secretaria? Como é que... Algumas informações mais operacionais. Nós temos prazo, sim, para a prova de nivelamento, inscrição e realização da prova, assim como para as matrículas. Nós publicamos tudo isso no site da Univates, cursos de extensão, Projeto I. Ali o aluno encontra todas as informações, são sempre postadas dos prazos, Então, e também no calendário. Mas normalmente é mais início de semestre, final de semestre para o semestre seguinte? As matrículas ocorrem juntamente com as matrículas da graduação. Certo. Né? Então, primeiro semestre é maio a junho, no segundo semestre é outubro, novembro. Isso. Pro semestre seguinte, Isso, para o semestre seguinte. E a prova de nivelamento se faz nesse momento? Ela é anterior. E aí o aluno se inscreve, nós disponibilizamos vários horários também, manhã, tarde, noite, vespertino, né? Então o aluno tem a oportunidade de escolher o horário que melhor se adequar. E ele faz a prova e, como eu falei antes, logo após a prova... 1h30 para fazer a prova e na sequência já sabe qual é o nível. Perfeito. Isso. E aí as matrículas normais. Quais são as vantagens de se fazer esse tipo de atividade, participar do Projeto I dentro da Univates, para o nosso público específico? Professores, funcionários, alunos, bolsistas, em comparação, por exemplo, a fazer algo semelhante no mercado, em alguma escola externa, algumas vantagens o professor Rodolfo estava comentando aqui. Eu acho a estrutura, né, que a Univates oferece tanto para os professores quanto para os alunos excelente. A gente disponibiliza, enfim, de internet na sala de aula, de computadores. Nós temos a sala de informática, onde a gente pode trabalhar com os alunos também. Quando a gente precisar de trabalhar alguma atividade que use a internet, que cada um precise de um computador, a gente tem isso. Enfim, uma série de tecnologias que a gente tem disponível para poder, enfim, passar tudo que a gente precisa da melhor maneira para os alunos.
E fora que o curso acontece aqui mesmo na Univates, né? O aluno não precisa se locomover para nenhum outro local. Às vezes, né, no caso, quem trabalha aqui ou quem estuda aqui já sai do trabalho, já sai da aula, já vai direto para a aula de inglês. Mesmo para o aluno, eventualmente ele já tem um transporte que traz ele para cá, já rotineiramente é só encaixar mais um turno, mais uma atividade. E em termos de valores, não valores absolutos, assim, custa tanto, mas qual é a vantagem? Ou tem algum tipo de desconto? Qual é o benefício para quem se envolve com o Projeto I? Dependendo do vínculo que cada um tem com a instituição, os descontos variam. O subsídio que a instituição dá varia de 50% a 80%. Certo. E o aluno recebe o material está incluso no valor. Ele paga uma pequeníssima parte apenas do material didático. Então, o valor fica muito razoável, é muito bom para o aluno. Eu acredito que é difícil ele encontrar essa formatação em numa outra instituição. Essa inscrição ou mais informações podem ser obtidas em alguma secretaria específica? Temos tudo no site. No site da Univates tem? Isso, Univates, Extensão Universitária, Projeto I. Certo, então lá no link da Extensão Universitária, Projeto I. E o melhor de tudo, os professores são bons, tem essa vantagem também. Claro. Né? Nós temos o nível C2 Conversação, que ocorre com o professor falante nativo. Então, para o aluno também ter esse contato, não que nós, professores que não somos falantes nativos, não temos uma pronúncia adequada, mas é bom sempre ter este contato com alguém que fala a língua, né? Como nativo mesmo. Então, nós temos essa vantagem também deles terem essa oportunidade. Essa turma me parece importante também salientar de que esse conjunto todo de vantagens e situações tem um objetivo, né? A Univates está nesse processo de se envolver com o intercâmbio, no processo de internacionalização, de produzir, de participar do Vale do Taquari economicamente. Quer dizer, a gente, de alguma maneira, está se inserindo no mundo e puxando o mundo aqui para dentro. Portanto, o inglês faz parte desse contexto, né? E esse desconto não é simplesmente porque é aluno, porque é professor. É realmente um apoio para que as pessoas vejam financeiramente uma vantagem para também fazerem parte dessa proposta de internacionalização. Correto isso? Exato. Para que o Projeto I possa dizer para as pessoas, olha, o nosso mundo é maior do que os nossos olhos enxergam. Sim. Né? Tanto que os alunos que se graduavam, no primeiro semestre do curso, se o aluno se graduava, ele perdia o subsídio. Certo. Né? Ele poderia cursar o Projeto I, mas sem ter o subsídio da instituição. Mas aí repensou-se esta ideia e hoje os alunos que estão cursando o Projeto I durante a sua graduação e se graduam e querem continuar o Projeto I, a instituição mantém o subsídio, porque é interesse da instituição que o maior número possível de pessoas chegue à fluência na língua inglesa. Então, ele continua, mesmo graduado, ele continua no Projeto I, se ele já está cursando. Temos números ou alguma... Como é que está a participação hoje? Quantas pessoas estão fazendo? Quantas turmas de aula nós temos? Nós temos em torno de 340 alunos hoje cursando o Projeto I. Esperamos aumento nos próximos semestres em função da mobilização que nós fizemos, passamos de sala em sala e para informar um pouco mais os alunos também, para saber o que está ocorrendo, enfim, como que funciona, algumas informações básicas sobre o Projeto I. E quantos excelentes professores nós temos? Sim, no curso. 11 professores. 11 professores, quer dizer, são 11 possibilidades diferentes, 11 formações, 11 cabeças que levam a sua metodologia, o seu objetivo para a sala de aula. Então, tu já passaste por só um professor, só dois? Só um professor. Só um professor que começaste recente. Né? Isso, e ela começou já no nível mais avançado. E começou. Mas existe esse comentário entre os alunos, o professor tal faz isso, o professor tal faz aquilo. Sim. E é bem isso, a gente fica, enfim, bastante curioso sobre o nosso próximo professor, né? E eles trazem essa vivência, então, todos eles tiveram algum período no exterior de experiência, então, a minha professora trouxe isso, né? O período dela de intercâmbio foi nos Estados Unidos, então o professor Rodolfo já foi na Inglaterra, vai ser outra vivência, né? Até a pronúncia tem diferenças, então eu acho bom mudar essa ideia, é bem bacana. Diferenças entre Inglaterra e inglês?
Assim existe, né? Bastante, né? Não só entre a Inglaterra e Estados Unidos, né? Mas, como a gente falou, Austrália, a África do Sul, então Escócia, enfim, existem várias diferenças. Acontece até mesmo com o português. Eu, por exemplo, eu sou do Rio, eu estou aqui agora 1 ano e meio agora, então estou um pouco mais familiarizado com o sotaque local. Se isso acontece em português, quem dirá em inglês, né? Então, isso tudo acontece. Fora a questão também, eu nunca estive nos Estados Unidos, não posso falar com propriedade sobre isso, mas a própria questão cultural mesmo, assim, né, da vivência cotidiana, isso tudo também interfere na língua, no idioma. Certo. Na questão da informalidade, na questão de expressões, né? Perfeito. Não é só a fala, mas o comportamento também do... Né? Sim, exatamente. Cultural, né? Tinha um professor meu que dizia sempre, ele tinha feito doutorado na Inglaterra, quer dizer, os ingleses, eles falam muito sobre o tempo, mas não é porque eles gostem do tempo, é que o tempo é uma conversa universal, né? É algo que é formal o suficiente, mas qualquer um pode falar a respeito, né? Quer dizer, como o comportamento, como a cultura local se manifesta, né? Isso eu acho que é legal se levar para a sala de aula também, pela experiência que vocês têm, né? Sem dúvida, sem dúvida. E há bem pouco tempo atrás, coisa de 10 anos, o foco sempre era muito grande no inglês americano. Né? Então, hoje a gente já vê essa mudança, assim, eu tenho que entender inglês, tanto se eu conversar com um americano quanto com um britânico, eu tenho que adequar o meu ouvido quando eu conversar com o sul-africano, porque o mundo não é mais só Estados Unidos. Hoje nós estamos muito voltados para a Europa. Então, pensando nisso, nós também pensamos nessa formatação dos nossos professores, para os alunos ter essas várias vivências. Eu vou ter aula com a prof. Luciana, que morou no Canadá. Eu vou ter aula com o professor Rodolfo, que tem um sotaque mais britânico, porque eu tenho que me habituar a compreender os diferentes sotaques dos países, né? E fora aquilo que eu comentei no início também, né? Fora os falantes não nativos de língua inglesa que geram mesmo um sotaque que não próprio, é né? próprio, que não é necessariamente nem inglês, nem americano, nem sul-africano, enfim... É um inglês com um ar de português, exatamente, né? Exatamente. E tu dizias que hoje há um contingente muito maior de falantes não nativos do que nativos, né? Exato. Quer dizer, muito mais gente que aprendeu inglês ao longo da vida do que de língua materna, né? Sim. Professora Luciana, sala de aula, vale a pena, é bom, o inglês é diferente? Você que tem formação de letras aqui da casa, como é que é essa experiência? Eu acho que o Projeto I tem um diferencial completamente específico próprio dele. E eu acho que eu trago, como a gente já falou antes, eu trago a minha experiência de 3 anos de Canadá, mas eu acho que sempre como posso colocar isso? A gente tenta trazer um pouco da experiência, como a Ivete já disse antes, da gente, e até uma questão da cultura, não só da língua em si, mas é bastante a cultura, o que a Jéssica fala que é bem legal. Eu sempre trago na minha aula, eu sempre digo isso, e digo para a Ivete também, às vezes eu estou dizendo, isso aconteceu, ou é assim que a gente se porta, também é uma questão de postura, como se porta, como se... a língua se desencadeia ou ela é exercida nessa região específica. E não existe um certo e um errado do inglês também, isso a gente também conversa, né? O inglês, ele abrange tantos continentes ou tantas nacionalidades que acaba criando esses braços, como diz o Rodolfo, e não tem um certo e nenhum errado. A comunicação existindo, existe. Perfeito. E o Projeto I faz esse link bem... Sim. Me recordo que há algum tempo atrás eu vi alguma informação de que havia muita gente indo fazer cursos de inglês, por exemplo, na Nova Zelândia, por uma questão de custos de viagem, de estadia, quer dizer, até fugindo dos grandes centros tradicionais, né? Sim. Mas indo na busca do inglês. Sempre. Né? Ok, pessoal, muito bom, muito tranquila a nossa conversa. Acho que a gente teve aí algumas informações bem precisas, importantes. Espero que todos tenham gostado e se sintam mais do que convidados, motivados, inspirados e obrigados a participarem não só do Projeto I, mas de buscar sua interação com outras línguas e conexão com outros
outras sociedades, outras culturas, né? E que o inglês no Projeto I é uma ótima opção, principalmente para quem está aqui dentro da Univates. Obrigado a todos vocês. Espero uma nova oportunidade. Quando voltar do intercâmbio, por favor, ou do teu próximo módulo, venha nos contar como é que foi. E obrigado pela presença de todos vocês, pela companhia ao longo do nosso programa Centros da noite de hoje. Um abraço e até a semana que vem com um novo tema. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.